Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Senhor, me batiza. A morte anda pela terra esta noite. A morte anda pela terra esta noite. A pessoa que estava certa disto não saía de casa, pois na sua casa havia o sinal. Ela estava sob o sangue,
do cordeiro. O cordeiro que houvera sido guardado por muitos dias, agora tinha sido imolado, e o seu sangue estava sobre os umbrais de suas portas. E ela não atendia, aquela pessoa não atendia a convite algum. Ela não se movia de debaixo do sangue, do sinal, porquanto ela sabia que a morte andava pela terra naquela noite. Ouvintes amados, na verdade, experiências dos outros deveriam nos livrar de momentos amargos, mas infelizmente isto não resolve experiência dos outros. Se resolvesse, muitas filhas evitariam lágrimas e desgraças vendo experiências de suas mães, experiências que lhes causou lágrimas, sofrimentos. Mas diz o profeta que, infelizmente, a experiência de outros não servem para nós. O que vale dizer, não nos adverte. Se servisse, nós evitaríamos muitas desgraças sobre nós. Mas temos de experimentar. Não adianta o conselho, não adianta dizer, não faça isto porque isto vai causar aquilo. A pessoa quer experimentar, bater com a cabeça na parede. Mas nesse caso aqui, nós devemos tomar para nós, porquanto se trata de um tipo, para nós, uma coisa que foi escrita para nós, diz o apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Lá no Egito havia uma noite de morte, e somente aqueles que estavam sob o sangue é que teriam a experiência de ficarem descansados e não passariam pela experiência da morte, do luto, da tristeza. E a pessoa sabia, pela palavra do profeta, que a morte andava por aquela terra naquela noite. Uma vez que isto ficou escrito para nós, devemos nesse instante sabermos se a morte tem andado por esta terra ou não durante esta noite de trevas espirituais, de confusão religiosa, de ismos, falsas doutrinas, ventos de doutrinas, propagandas de todas as formas em torno de Jesus Cristo. A condição moral tem mostrado que, de fato, a morte espiritual, o anjo da morte, o espírito do engano, tem descido sobre a terra. E ela tem sido entregue a um juízo temporário, porque tem rejeitado a palavra do profeta. Sim, aqueles que rejeitaram a palavra do profeta passaram pela triste agrura, pelo triste sofrimento de verem seus primogênitos mortos. Porém, aqueles que obedeceram à palavra do profeta não passaram por esta experiência.
A obediência total à palavra nos dá direito ao sinal. A morte está na terra hoje em dia. O juízo está a ponto de cair. Bombas atômicas e de hidrogênio e toda classe de desastres, sequestros, terrorismos, insegurança tem assolado a terra. E tudo isto e coisas piores estão reservadas para as nações. Agora, Deus tem falado. O profeta dele veio falar. Veio anunciando estas coisas. Ele viu 7 visões principais em 1933. Ele viu tudo o que aconteceu com Mussolini, com Hitler, os 3 ismos sendo absorvidos 2 por um deles. Também ele viu naquela visão, em 1933, o avanço tecnológico, o avanço científico. Ele viu também a decadência moral tomando conta, assolando a terra, começando pelo direito do voto que a mulher alcançou. Isso foi Deus mostrando para ele. Se você acha que está errado, então é uma questão de visão, é coisa espiritual. É Deus mostrando para um profeta. Ele teve 7 visões principais, 7 eventos, 7 coisas que aconteceriam antes do arrebatamento. E isto tem se cumprido piamente, conforme assim diz o Senhor. Embora muitos não vejam o cumprimento, porque estão cegos, e eles não veem o cumprimento. Como os sacerdotes não viram o cumprimento das Escrituras nos dias de Jesus Cristo, assim também eles não veem o cumprimento das Escrituras, os sinais e o cumprimento das visões do profeta nesses dias da segunda vinda. Se eles não viram na primeira vinda, que foi visível, que não foi um segredo, verão na segunda vinda, que será um rapto, um segredo? Não, absolutamente não. Mas vamos para o porém. Porém, há um povo que tem visto. Há um povo que está sob o sinal. Há uns homens, há umas mulheres, há umas moças, uns moços e até mesmo umas crianças que sabem, acima de todas estas coisas, que Deus tem nos enviado de fato o profeta Elias. E tem crido na mensagem deste mensageiro. E mais do que isto, tem obedecido, colocado em prática, um sinal em sua vida, em seu lar, em seu ambiente de trabalho, de transporte e por onde quer que anda. Há o sinal de Deus em sua vida. Indiscutivelmente este sinal é o Espírito Santo. Não tenha dúvida. Sim, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. O sinal é exposto, e a maneira que vivemos mostra que, se de fato temos o sinal, nós amamos uns aos outros. O profeta diz: os crentes devem se separar das coisas do mundo. Naquele dia, o israelita obediente estava separado, estava sob o sinal, estava confinado sob o sinal, porque ele sabia que a ira estava sobre a terra naquela noite. Se não tem luz, pode ver o estado do povo como um juízo? Não vê. Vê como progresso, como evolução,
A evolução que tem naturalizado o pecado, oficializado o pecado, a prevaricação, a prostituição, o sodomismo, apelidado de evolução. Mas esta evolução, que ao invés de diminuir o crime, faz aumentar o crime, ao invés de fazer desaparecer o terror, faz ampliar o terror, o medo, a enfermidade, a degeneração da raça, ainda que dispondo de todos os recursos. Mas onde pode se encontrar isto? Não é o que está sendo visto numa revista? Um moço chega e diz: antigamente jogavam arroz sobre um casal nubente. É aquele casal de jovens que acabou de se casar ali. Então os jovens jogavam arroz neles quando iam saindo do altar. Mas hoje estão jogando pílulas. Pílulas para quê? O que significa isto? Justamente numa coisa que é o tipo da igreja e da palavra. A mulher sendo o tipo da igreja, o homem sendo o tipo da palavra. Uma revista soltou isto. Casal de nubentes, ao invés de receber uma chuva de arroz, recebendo uma chuva de pílulas anticoncepcionais. Meus amados, vamos atinar em tempo para a verdade. Eu não quero salvar o mundo. Eu não quero ganhar o mundo para Cristo. De maneira alguma. Eu seria um cego, ignorante espiritualmente, se tentasse ser a palmatória do mundo e converter o mundo hoje pela minha pregação. Paulo disse: Oxalá, rei Agripa, que você fosse convencido, hein? Não sou tão ignorante ao ponto de pensar assim, mas há sempre alguém que pode ser ajudado, que carece, que aceita a misericórdia de Deus. Veja ali, logo num casamento, a mulher representando a igreja e o homem representando a palavra, sob uma chuva de pílulas anticoncepcionais. Que paradoxo com o símbolo de antes. Antes era sob uma chuva de fartura, de arroz para criar os filhos. Um símbolo, não é? Um tipo, mas agora é de esterilidade. Uma igreja estéril, com uma palavra pervertida. O que quer dizer uma mulher estéril com um homem pervertido. Esse é o estado do mundo em que estamos vivendo. E vamos chamar isso de cristianismo. E vamos jogar água benta neste casal. Depois jogamos pílulas anticoncepcionais sobre ele. Mostrando, de fato, uma vez que a mulher é o tipo da igreja, o homem é o tipo da palavra, que ali está uma igreja estéril, com uma palavra, com um evangelho pervertido. Mas, por outro lado, lá no Egito haviam aqueles que estavam sob o sinal, sob o sangue, sabiam que a morte estava assolando a terra naquela noite. Por outro lado, você pode encontrar sobre este torrão manchado de pecado, de tanta injustiça e de perversão, em todos os sentidos, em todas as alas, você pode encontrar um justo. Deus olhou nos dias mais civilizados do que de hoje, nos dias de Noé. Ele viu um justo, ele viu Noé. Nos dias de Sodoma ele viu um Ló, que se enfadava, que chorava, que se angustiava na porta da cidade por causa do sodomismo. Mas ele ainda vê, ele vê você, que está sob o sinal. Ele vê o justo, se ele viu naquele dia, ele vê hoje. E como antes de botar fogo em Sodoma ele tirou o justo Ló, ele também tirará a sua noiva eleita
antes de botar fogo. O fogo profetizado, que é o terceiro batismo que a terra sofrerá, o fogo profetizado por São Pedro na sua segunda carta, capítulo 3. Leiam. Eu não estou assombrando a ninguém. Um pregador que ganha o povo à custa de medo é um falso profeta. Estou apenas encarando a realidade convosco. Mas para quem é esta mensagem? A quem se manifesta o braço do Senhor? Quem dá crédito a esta pregação? E pode se arrepender em tempo? Agora eu pergunto, meus irmãos, o tempo é de quê? De ainda correr matar o cordeiro? Expor o sangue? Não. O tempo é já de estar sob o sangue, sob o sinal. O cordeiro já foi crucificado há 2000 anos. O Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes. A justificação, a santificação, o novo nascimento. Se ainda não nasceu da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não entrará no poder do reino milenial. Porque para isto haverá uma graça suprema, pois se trata de uma hora suprema em que o mundo tem que ver Cristo em nós. O mundo via o sinal na casa do justo, do fiel obediente israelita, ainda que zombando, disse, olha, para que aquele sangue nos umbrais das portas? Fanáticos, loucos, mas não importa. O sinal era externo, não é somente o coração, é uma vida vivida. Todo mundo via. Este é um dos segredos que envolve os 7 trovões. É uma vida vivida que não tem jeito de ser pregado, falado, mas é vivido. O sinal era exposto ao mundo, porque a única coisa que detém o mistério da iniquidade, a plenitude do poder da besta, é o Espírito Santo na noiva. Quando ela for retirada, então tudo se consumará, porque a única coisa que ainda está detendo, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, é o Espírito de Deus no seu corpo, na noiva eleita. Pode o mundo ver Cristo em ti? Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus, mas ele voltou para a glória de além, e o mundo ficou sem a luz. Pode o mundo ver Cristo em ti. Deus bendito, esse poder só pode proceder de ti. O que depende de nós é apenas a fé, a obediência e o que nós queremos ter. Fazer o que devemos fazer como cristãos e aguardarmos o teu poder se manifestar para o rapto, para o arrebatamento, deixando este mundo em grande tribulação. Que todos os teus filhos tenham sido alimentados nesse instante pelo poder do teu Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor.
Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Nome maravilhoso é. Maravilhoso nome é Cristo, meu bom mestre, ó que doçura traz em si. Cristo, meu bom mestre, ninguém tem tanto amor por mim, tanto amor, oh Jesus, meu Salvador, por mim sua vida, por mim Jesus entregou, Cristo, meu bom mestre. E ao tangir meu coração, Cristo, meu bom mestre, contrito vou prostrar-me então diante do meu mestre. Ninguém tem tanto amor por mim, tanto amor, oh Jesus, meu Salvador, por mim sua vida, por mim Jesus entregou, Cristo, meu bom mestre.
ouro foi. Cristo, meu bom mestre, desde Belém ao Gólgota. Cristo, meu bom mestre, ninguém tem tanto amor por mim, como Jesus, meu Salvador, por mim sua vida entregou. Cristo, meu bom mestre. Sou muito feliz, pois Ele é meu. Cristo, meu bom mestre, agora sou um filho seu. Cristo, meu bom mestre, ninguém tem tanto amor por mim, como Jesus, meu Salvador, por mim sua vida entregou. Cristo, meu bom mestre. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. O mistério da piedade é Deus se manifestando em carne. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Como para aqueles tradicionais de então, era impossível Deus estar manifestado em Jesus Cristo, por causa da sua maneira simples de se manifestar ao mundo, assim também, em todas as épocas da Igreja, os homens naturais, os simplesmente religiosos, não podem compreender a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento. As profundezas de Deus, que se manifestam em simplicidade, que se não tiver o Espírito de Deus, não pode conhecê-la. O homem que não tem o Espírito de Deus, não conhece Deus, nem tampouco a sua manifestação. Conhecer Deus mentalmente não resolve nada. Muitos podem pregar até verdades acerca de Deus, mas é coisa mental apenas. Aquilo não opera em suas vidas, porque não desceu de forma alguma em suas almas. A mensagem que temos crido e por isso temos falado, temos pregado, cri, por isso falei, é uma mensagem que pode ser, como a Bíblia Sagrada, recebida na mente, mas tem que ser recebida na alma. Isto não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chamou. Porquanto ela é a mensagem que revela o Apocalipse, a Bíblia Sagrada, e por isso Satanás a odeia, porque a revelação do Gênesis e do Apocalipse especialmente
tira a máscara religiosa de Satanás e mostra quem é o anticristo, quem é o falso profeta, quem é a besta, o que são estas organizações religiosas. De onde procede a semente caimita, de onde procede toda a prostituição, o crime e tudo que não presta, tudo que é mal. A revelação do Gênesis e do Apocalipse é simplesmente odiada por Satanás. Por isso que aqueles que não amam a verdade, não têm a semente de Deus, odeiam como Caim odiou Abel. Eles odeiam a mensagem da revelação, porque Abel tinha a mensagem da revelação. Embora ele não tivesse uma concepção mental, a revelação opera de dentro para fora. A pessoa age de uma forma revelada, sem, contudo, poder fazer um esquema gráfico daquilo, às vezes. Sem, contudo, poder até explicar mentalmente. Vamos pegar Abel e perguntar para ele: por que você matou um cordeiro enquanto Caim ofereceu verduras, legumes, frutas, um altar muito lindo? Por que você não tentou construir uma coisa maior e melhor do que a de Caim? Isso foi a revelação. Ele não sabe explicar, como eu também não saberia explicar e não sei explicar, de uma maneira mental, porque Deus cruzou o meu caminho de fama, de personalismo e de tantas outras coisas no campo religioso, cruzou o meu caminho com esta mensagem e me levou a crer que Elias veio nestes dias, nesta era novamente, para preparar a noiva gentílica para o rapto. Pergunta àqueles que têm recebido esta mensagem, rompido barreiras, vencido muralhas por causa dela, por que eles também não sabem explicar de uma maneira mental, simplesmente sabem agradecer a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor. Isto é mistério de piedade, se manifestando em carne, Deus em Cristo, Cristo na igreja, para que logo esta igreja esteja no reino restaurado. Por isso, ouvintes, amados irmãos, no 7º selo, o profeta desta era mostra coisas profundas, porém simples, que muitos torcem para a sua própria perdição. Ele nos mostra no 7º selo que a igreja é raptada, é arrebatada no 4º selo. Ao final do capítulo 4 de Apocalipse, a igreja já não está mais na terra, a igreja noiva. Portanto, nós temos o 1º, o 2º, o 3º e o 4º selo, revelado de uma maneira clara que não precisa interpretação. Você conhece a mensagem às 7 eras da igreja? Ele queria pregar as 7 taças, as 7 pragas, mas o Espírito de Deus mostrou que ele já houvera pregado tudo com aqueles selos que ele revelou. Então, nós conhecemos até o rapto e como aconteceu durante as eras, como aconteceu, se desenrolou o ministério daquele cavaleiro do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto e, por último, será do cavalo baio, a mistura de cores, quando ele será a besta. Nós sabemos tudo isto, e que no 4º capítulo, ela então foi raptada para voltar em cena somente no capítulo 19 de Apocalipse.
O quinto selo e o sexto selo são coisas reservadas para os judeus. Não tem nada a ver com os gentios. A igreja já foi raptada. O sexto selo são as duas testemunhas de Apocalipse 11, interrompendo a natureza. Por último, temos o sétimo selo. E o que é o sétimo selo? Diz ele na mensagem, o sétimo selo, parágrafo 48, que é a revelação do sétimo selo, é completamente sem palavras. Se ele disse que a revelação do sétimo selo é completamente sem palavras, quem sou eu então para ter palavras acerca do sétimo selo? Quem é você? Qual é o ministro? Qual é o doutor? Qual é o profeta? Qual é o mestre? Qual é o pastor? Que tem a curiosidade, ou mais do que isso, a petulância, de falar o que é o sétimo selo, fora daquilo que o sétimo anjo falou. A revelação do sétimo selo é sem palavras. É uma vida vivida, pois se trata inclusive do dia e da hora do arrebatamento, que ninguém sabe, nem os anjos, e foi o segredo que ficou ali dentro. Por ser revelado, pois houve silêncio, caso contrário, Satanás personificaria isto, porque até onde tudo que foi revelado, ele tem personificado. Ele não está dizendo por aí que nós já estamos no milênio, que o milênio já foi introduzido, e que não precisa mais de ceia, nem batismo, nem coisa alguma. É uma farsa de Satanás, para iludir os que não têm a semente elegida, trazendo coisas do futuro para o presente, que ainda estão por acontecer. Porque enquanto você não vê que o falso profeta virou a besta, recebeu o poder, a plenitude, para se manifestar como besta, também a noiva de Cristo ainda não recebeu a plenitude, aquele poder que a porá nas bodas do Cordeiro. Ainda não veio aquele grande estrondo, ainda não foi infundido aquele grande batismo do Espírito Santo, não para espetáculo público, mas sim para introduzi-la nas bodas do Cordeiro. Quando o poder diabólico desce sobre o falso profeta, fazendo dele a besta, dando-lhe todo o poder terreno, o poder de Deus desce sobre o seu corpo, sobre os eleitos, dando-lhe o poder celestial, para a meta celestial, para as bodas do Cordeiro. Então, nós vamos formular uma pergunta pelos irmãos. O que devemos fazer? Como devemos nos portar daqui por diante? É conjecturando? É forçando? É fazendo pressão? Não. No sétimo selo, o profeta ensina como continuarmos, como prosseguirmos. Teríamos algum risco de ficarmos aqui se não aparecesse um grande gênio na nossa frente e nos explicando mistérios que hão de acontecer? Como vai ser o milênio, como vai ser tudo isso detalhadamente, coisa que o próprio sétimo anjo não fez? Isso será avançar sem autorização. Importa saber que estaremos nele. Importa saber como devemos viver para estarmos nas bodas do Cordeiro, para estarmos no milênio. Isso é o que mais importa à congregação, ao povo. O profeta diz: não trate de interpretar as coisas. Não trate de fazer algo mais que viver simplesmente uma vida singela, dando toda a honra e adoração a Jesus Cristo. Todos entendem? Amem-no com todo o seu coração. O amam? Mas ele ainda diz, no parágrafo 192 do sétimo selo, nós citamos os parágrafos porque muitos têm estas mensagens escritas e eles gostam de conferir.
Então, 192 do sétimo selo. Então eu creio que para nós que não conhecemos isto, não será conhecido até esse tempo, porém sim será revelado naquele dia, na hora quando deve ser revelado, aquele segredo de dentro do sétimo selo, o dia e a hora de partirmos. O que nós devemos fazer então é ser sumamente reverente ante Deus e servir-lhe e fazer tudo o que sabemos fazer e viver vidas justas, vidas cristãs. Como devemos portar? Que pessoas nos convencer? É uma pergunta que São Pedro faz. E nós formulamos agora pela congregação. Como devemos continuar? Limpem suas mãos, paguem suas dívidas, trabalhem como se ele viesse daqui 20 anos, mas viva como se ele viesse agora. Esteja pronto, esteja com a boa consciência diante de Deus. No parágrafo 194 do sétimo selo, o profeta diz: espero que cada um sirva a Deus e faça o que é correto. Amem-no toda a sua vida e sirvam-lhe, e Deus se encarregará do demais. Está vendo aqui uma resposta, um mistério? Resposta para aqueles que estão muito preocupados de como vai ser, de que jeito será. Amem-no toda a sua vida e sirvam-lhe, e Deus se encarregará do demais. Se o pastor é especulador, é interrogador, está especulando, conjecturando, a congregação fica do mesmo jeito. Tal espírito que opera no pastor, opera na congregação. E ela não vai num nível de fé mais alto do que do seu pastor. O grande mistério da piedade não é Deus se manifestar no futuro, é Deus se manifestar no presente. É Deus em carne, é Deus em você. E isto é comprovado pelo seu amor à sua palavra, pela sua vida singela, dando-lhe honra, crendo você que o demais ele se encarregará. Como Abraão disse para Isaque: Deus para si cordeiro proverá. No parágrafo 198, o profeta ainda diz: então, até que chegue esse tempo, oremos todos, vivamos vidas justas, cristãs, vivendo na expectativa de sua vinda. Se esta fita chegar às mãos de certas pessoas em alguns lugares, não tratem vocês de formar algum ismo com isto. O único que devem fazer é continuar servindo a Deus. O único que devem fazer é continuar servindo a Deus, porque este grande segredo é tão tremendo que Deus nem permitiu que João o escrevesse. Sim, sétimo selo, parágrafo 198. Você que foi alcançado por este programa de rádio, você que foi alcançado por esse ministério e que confia nesse ministério para o seu arrebatamento, para o seu rapto, para essa manifestação de Deus em sua vida, atente para o meu conselho, porque é o conselho do sétimo anjo. Diga: o único que você deve fazer é continuar servindo a Deus, porque este grande segredo é tão tremendo que Deus nem permitiu que João o escrevesse. Voltando lá, ele diz: a revelação do sétimo selo é sem palavras. É uma vida vivida. Você constatando pelo Espírito Santo que você não está só. Você não pode sentir-se só. Embora esteja sozinho aí, neste ermo de mundo, sozinho. Mas você não está só, porque o mistério da piedade tem se manifestado em você. É Cristo em você. É a vida vivida. É a hora em que você deve dizer para toda a razão, para todos os sentidos, que há uma fé dirigindo você para um determinado lugar e para um determinado momento
que você não se preocupa muito em saber como é intelectualmente, mas você sabe que aquilo acontecerá. Você não sabe explicar, mas você sabe que acontecerá. O dia e a hora do parto, ninguém sabe, mas provavelmente estamos por volta do parto, estamos por volta do arrebatamento. Se você tem sentido sintomas, dores, prepare-se cada dia mais. Este é o único que você deve fazer, porque não estou só. Não estou só na minha vida, paz. Tenho um amigo que me satisfaz. Não estou só em meio à solidão. Oh, meu Senhor, me estende a sua mão. Senhor vos abençoe. O Senhor vos faça sentir que vocês não estão só e que o mistério da piedade se manifeste em vós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu tenho um Salvador, não vou sozinho, por toda parte comigo estará, e todo o que busca seu caminho, também de seu favor desfrutará. Jesus está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual, com seu poder me livra dos espinhos, com ele eu tenho gozo perenal. Jesus está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual, com seu amor me livra dos espinhos, com ele eu tenho gozo perenal. Jesus está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual, com seu amor me livra dos espinhos, com ele eu
Salvador, não vou sozinho, por toda parte comigo estará, e todo que busca seu caminho, também de seu favor desfrutará. Jesus está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual, com seu poder me livra dos espinhos, com ele eu tenho gozo perenal. Jesus está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual, com seu amor me livra dos espinhos, com ele eu tenho gozo perenal. Jesus está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual,